Hoje eu vou mostrar para vocês por dentro do meu travel journal da minha última viagem que eu fiz para o Japão. Eu fiz 2 cadernos, eles são só um miolo, tá vendo, ó? Que vai dentro desse caderno aqui, que é um journal chamado Traveler's Notebook. É uma marca japonesa, onde você compra essa capa aqui, que é uma capa de couro, você usa essa capa para sempre, e você vai trocando só a parte que vai dentro, tá vendo, ó? Então aqui eu tenho o miolo que eu tô usando atualmente, mas aí eu vou trocando. Então na viagem eu tava usando esses dois aqui, mas só para mostrar para vocês que o journal, ele é assim por fora. Então esse vai ser um vídeo onde eu vou folhear, né? Vou mostrar aqui todas as partes. As gringas chamam esse tipo de vídeo de flip through. É quando você vai só folheando e mostrando tudo que você fez no teu journal. Então vamos tirar esse daqui de cena, por enquanto. Esse miolo que eu comprei, ele é dessa mesma marca aqui também, da Traveler's Factory, e eles têm diferentes tipos de papel, tá vendo? Esse que eu tô usando agora é um papel craft vermelho. Eles têm também assim, ó, para você fazer a tua agenda. Esse daqui que eu usei para viagem é um papel de aquarela, porque eu sabia que eu queria pintar, então eu escolhi esse papel aqui. Eu montei essa capa depois que eu já tinha chego de viagem, e esse daqui ele é um cartão postal que eu encontrei numa loja. E o background aqui, ó, o fundo, ele era uma sacolinha. Sabe quando você compra uma coisa e eles põem tipo numa sacolinha assim para proteger? Então foi essa sacolinha. Só que o que eu achei muito legal é que quando eu escrevi aqui com a caneta por cima, consegue ver, ó, que a caneta mostra ainda a textura de baixo? Eu achei isso muito lindo. E aí aqui eu coloquei esse washi tape para segurar um pouquinho mais, né? Porque tava soltando. Então essa daqui é a primeira parte do journal. Aqui eu coloquei alguns carimbos que eu encontrei lá na própria loja da Traveler's Factory, em Kyoto. Eu achei lindos demais esses carimbos. E eu coloquei alguns lá no final também. Aqui também, ó, esses aqui eles são, né, da mesma. Aqui, logo na primeira página, eu coloquei esse negocinho do ticket, né, da nossa passagem, do voo com a Jetstar. E esse daqui, ó, é um papel que eles entregam. Eu não sei nem se eu podia ter trazido isso comigo, mas é que eu acho tão bonito escrito japonês. E eu peguei um para eu preencher no avião. E esse outro aqui eu guardei para pôr no meu journal. Essa primeira página, confesso que eu não terminei ainda. É o mapa do Japão, né? E aqui eu vou escrever só a data da viagem e as cidades, marcar as cidades que a gente foi. Então esse aqui eu preciso terminar ainda, que é deixei essa folha em branco na viagem de propósito, porque eu sabia que eu ia fazer isso quando eu voltasse. Aí aqui a gente começa no nosso primeiro dia 17/3, dia 1º. A gente estava dormindo em Osaka, mas a gente passou o dia em Kyoto. Então a gente pegou um trem para lá e a gente conheceu esse lugar chamado Nijojo Castle, que é um castelo muito legal. Eu super recomendo ir lá. Eles têm um negócio de carimbo para você ir colecionando os carimbos lá dentro do próprio lugar, que é esse daqui, ó. Então você vai lá, carimba a primeira parte, e aí depois o segundo carimbo é essa parte verde, tá vendo? Então são 2 carimbos separados que montam o desenho. Aqui eu desenhei com aquarela um pequeno mapa dos lugares por onde a gente andou. Então a gente começou lá no Nijo Castle, e aí a gente pegou um táxi até esse lugar aqui, perto da Traveler's Factory, e foi caminhando. E tudo isso aqui, ó. A gente comeu um udon de almoço, a gente foi na Donki, a gente viu Sakura pela primeira vez. E antes a viagem começou aqui, né? A gente saiu de Osaka e pegou o trem até Kyoto. Então aqui é um resuminho e como estava o tempo, chovendo com sol. Eu peguei esses carimbos aqui no café do Snoopy, e isso daqui era um marca-página. Essa é uma foto momentos antes de eu ver a Sakura pela primeira vez na minha vida, né, que é a flor de cerejeira. E aí eu escrevi aqui essa palavra em japonês, kaika, que é a palavra que, de quando você tem esse encantamento da primeira vez que você vê o primeiro botãozinho de Sakura, que eu desenhei a Sakura que eu vi. O Davi pegou um negocinho de oráculo, que ele sempre tem lá nos santuários, então eu peguei e colei ele aqui, ó, o carimbo do santuário. E aí eu tive um pensamento, e se eu criasse um pequeno templo, um pequeno santuário, né, no jardim da nossa casa? Então eu tive essa ideia, esse insight, eu escrevi aqui. Anotei quantos passos a gente deu, mais alguns carimbos que a gente pegou lá em Kyoto também. Esse aqui é de uma revistinha da Combini, da 7-Eleven, que eu coloquei ali. Essa daqui é a Inari,
Inari não é deusa, porque eles usam outra palavra, né? Eles chamam de kami, mas é o kami que ajuda os comerciantes, né? Os empreendedores, as pessoas que têm business. Aqui a gente já tá pro dia 2, então eu peguei esse mapinha de Takayama. Esse aqui não fui eu que desenhei, foi um cartão postal que eu comprei, mas aqui tem alguns carimbos que eu colecionei lá. Eles tinham, né, tipo uma gincana de você ir em diferentes lugares para colecionar os carimbos. Aí no dia 3 foi o dia que a gente viu neve. Desenhei aqui os floquinhos de neve. E a gente foi nesse café Dom, que foi um café maravilhoso. A gente comeu uma torta de maçã e tomou um chocolate quente que era feito com Hershey's. Muito gostoso. Nunca tomei um chocolate quente tão bom na vida. Aí a gente foi nessa lojinha de papelaria, que eu coloquei aqui o adesivinho deles. A gente passou na loja da MIF também. Aqui é o chazinho que a gente tomou no hotel. A gente comeu um ramen também de almoço, então eu desenhei ele aqui. E aqui também ainda é um pouquinho do mesmo dia, né? Fotinho, nossa, primeira vez que a gente viu neve. Nossa, foi muito emocionante. E aí, aqui tá o ticket, né, de quando a gente foi de Osaka para Takayama, a cerveja que a gente tomou. Aqui a gente foi num lugar chamado Ida Folk, que são essas casinhas tradicionais. Ela também tinha carimbos para colecionar. E aqui eu comecei a pintar os carimbos, tá vendo? Ó? Eu descobri que não mancha. Então, eu carimbei primeiro. E aí depois, quando chegou no hotel, eu pintei com aquarela por cima. E sempre anotando os passos, né? Porque no Japão a gente caminha muito, então eu queria saber quantos passos a gente foi dando em cada dia. Aqui eu fiz uma pequena colagem de... Esse aqui é uma embalagem de chestnut. Eu não sei a tradução disso, é como se fosse uma castanha, né? Um tipo de castanha. Então ela veio nessa embalagem, eu depois limpei ela com um guardanapo por dentro e recortei para colar aqui porque eu achei muito linda. Umas fotinhos. Aqui, olha só, gente, como você guarda tudo da viagem. Isso aqui é o pacotinho de açúcar que tinha lá no hotel, que eu pus no chazinho que eu tomei. Comprei umas coisinhas na loja da MIF, veio, tudo no Japão vem com um papelzinho fofo, né? Então peguei o papel, coloquei aqui por dentro, por baixo também. Nessa página eu quis montar um onsen tracker. Onsen são as casas de banho que eles têm lá no Japão, e para mim é uma das coisas que eu mais amo no Japão é fazer onsen. Então eu fui marcando aqui todos os dias que eu consegui fazer onsen. E aí logo aqui embaixo o que a gente fez no dia 4, né? Que a gente saiu de Takayama, vou mostrar mais pertinho aqui. A gente saiu de Takayama e pegou um ônibus que ele passa por Shirakawa-go. A gente não parou lá, porque a gente foi lá na primeira viagem, a gente só passou. E aí chegamos em Kanazawa. Muitos carimbos, eles estão com a almofadinha de tinta seca já. Olha como ele tá fraquinho. Não dá nem pra ver o desenho aqui, ó, da entrada de Kanazawa. Aqui no dia 5, a gente visitou alguns templos. O templo Ninja. A gente visitou também o castelo de Kanazawa, então foi esses 2 dias aqui, né? Peguei mais um carimbo. Aqui foi um café que eu amo lá em Kanazawa, chama Kuryo Café. Então lá tinha uma prateleira bem bonitinha com umas coisinhas de decoração. Enquanto a gente esperava nosso café da manhã chegar, eu fui desenhando aqui, ó, as coisinhas que estavam na prateleira. Aqui é como você faz a oferenda quando você vai no santuário shintoísta. Eu vi isso aqui em um mapa que eu peguei lá de Kanazawa, daí eu recortei e colei aqui. Aqui o carimbo do castelo de Kanazawa. E eu fiz um sketch desse castelo enquanto a gente estava lá. Então teve um lugar lá, um jardim que a gente conseguia sentar. Eu fiquei lá uns minutinhos, uns 20 minutos, sentei, desenhei o que eu estava vendo e depois fiz a aquarela ao redor. Mais carimbo. Esse aqui é o carimbo do café. Eu preciso lembrar de perguntar em cafés e hotéis. Tem muitos lugares que eles têm o carimbo, mas você tem que pedir. Porque o mais comum é você achar esses aqui, ó, que é carimbo de estação ou carimbo de museu, essas coisas. Mas tem muito café e hotel que também tem o carimbo próprio deles. Ainda bem que eu perguntei, porque olha que fofo que é. E daí ele falhou um pouquinho aqui, ó. Eu desenhei o rostinho dele, a mão. Essa aqui é uma Maiko. A Maiko, ela é aprendiz de geisha. E aí, isso aqui era um marca-página que eu achei muito lindo. Ele é todo feito à mão. Tá vendo? Isso aqui é tudo papel. Olha que perfeição. Olha o detalhe dourado. Aí eu cortei ela aqui no meio, né? Pra ficar mais bonitinho. E colei ela aqui. Aqui a gente tem um mapa de Kanazawa. Então foi, né? Eu tentei pegar ali os lugares por onde a gente foi, né? Começando lá na estação, o castelo, etc. Isso aqui é uma moedinha
de Takayama, na verdade. Quando a gente foi experimentar o saquê, lá naquele lugar, cadê? Aqui. Você compra umas moedinhas e aí você põe essa moedinha para pegar o saquê. E aí sobrou uma moedinha e eu resolvi colar ela aqui no meu journal. Esse aqui foi um tsuru que eu ganhei em um museu que a gente foi. Olha que lindo! Ele voa! Isso aqui foi muito especial. E aí ele fica guardadinho aqui. Aqui tem mais uma Maiko, porque vieram duas. E esse aqui é um jardim que a gente foi visitar. Esse aqui é o ticket para entrar no jardim. Isso aqui, ó, é embalagem que veio algodão para tirar maquiagem no hotel. Olha que lindo o desenho. Aí eu cortei ele aqui para virar tipo um bolso, tá vendo, ó? Para guardar o tsuru. Esse daqui era um cartão com esse samurai, que eu achei muito bonito, olha. Tem até o cabelinho dele. Também todo feito, olha os detalhes, né, de papel. E o fundo dourado, né, porque Kanazawa é conhecida como a cidade do ouro. Aí aqui a gente já tá lá no dia 6, que foi o nosso último dia em Kanazawa. Eu desenhei aqui, eu fiz esse aqui enquanto a gente estava num café também, esperando para tomar nosso café da manhã. A gente fez o nosso pedido e eu sempre carrego o journal comigo, né? Qualquer momento livre que eu tenho, eu faço alguma coisa nele. Então aqui eu desenhei esse símbolo de Kanazawa. Eu procurei como é que escreve ele em japonês e aqui eu coloquei toda a explicação. Aqui é o mascote da cidade, etc. Coloquei o significado, né? Que ele significa riqueza, o detalhe das flores, né? O que significa, etc. Então é muito especial assim ter isso registrado. Não é só uma coisa que eu li eu li num mapa, eu li num lugar, né? Não, eu li, eu aprendi e eu registrei. Então agora, né, eu integrei essa informação comigo. Esse aqui foi um templo que a gente visitou na volta do café e que a gente teve uma conversa muito legal com um senhorzinho que era voluntário lá no templo. Então eu anotei aqui, né? Eu pintei primeiro o fundo ali de aquarela e anotei que a gente passou lá, conheceu o senhorzinho, que foi uma experiência muito legal poder conversar com ele. Mesmo no inglês, assim, mais ou menos, né? Ele sem falar muito inglês, mas falando o que ele conseguia, foi uma troca muito rica que a gente teve. Aqui eu desenhei todas as roupas que eu levei para o Japão e como é que eu montei os looks, porque algumas pessoas me perguntaram isso aqui no Instagram depois, então eu resolvi desenhar para mostrar, eu fiz um post sobre isso lá no meu Instagram, mas também para eu ter como referência futura, para eu lembrar como é que eu montei os looks de inverno, né? As camadas, a primeira camada, a segunda camada, a jaqueta que vai por cima, os calçados que eu levei. Então, isso aqui foi divertido de fazer. Aí a gente foi para um lugar chamado Shibu Onsen. Lá em Shibu Onsen, você vai lá basicamente para você fazer onsen. Esse daqui é um mapa da cidade, que a cidade é basicamente uma rua só. E eles nos davam esse mapa para a gente encontrar, né? São 9 onsens. Você vai em cada um e você carimba. Então, o que tem aqui, ó, no fundo, esse vermelho, são os carimbos que eu fui pegando e fui colando aqui no meu caderno. E aí eu coloquei um mapinha. Eles tinham a versão inglês e japonês, mas eu peguei a versão japonesa, né? Para ficar mais bonitinho aqui, ó. E a cerveja que a gente tomou no final do dia. E aí aqui eu, né, só escrevi nossa experiência, como é que foi lá nos onsens. Então eu gostei bastante dessa página, de ter esse carimbo assim no fundo, né, então, trazer um pouquinho de cor. E aí aqui, no dia 7, a gente foi no Parque dos Macacos. Essa também foi uma página que eu achei muito divertida de fazer. Foi num dia que estava bem frio, a gente fez o Passeio dos Macacos de manhã. E aí, no final da tarde, a gente parou no bar do nosso hotel para tomar essa cerveja. Enquanto a gente tomava cerveja, eu resolvi pintar essa aquarela, fazer um sketchzinho dos macacos. E lá eles tinham um carimbo também. Olha que lindo esse carimbo. Foi um dos carimbos mais lindos da viagem. Os passos que a gente deu, o valor para entrar no parque, etc. E aí aqui a gente chegou, no dia 8 a gente foi para Tóquio. Então, o primeiro lugar que a gente foi lá em Tóquio foi no bairro de Harajuku, visitar esse templo aqui, que é o Meiji Jingu, que é um templo que a gente não tinha ido da primeira vez, então eu queria muito conhecer ele. Então, a gente foi lá, a gente tomou um bubble tea, a loja de bubble tea eles deram esse adesivo aqui. E tudo que vai achando assim, ó, de sticker, de fita. Olha, isso aqui é o durex da loja da Sanrio, né, a marca da Hello Kitty. Tudo fofo, tudo vira material pro journal. Aqui no dia 9, a gente
também no café. A maioria das coisas que eu faço é sempre num café. Ou num café ou é num trem. Então a gente tava lá esperando nossa comida chegar. E esse aqui era a vista do café. Eu tava muito cansada nesse dia. Eu escrevi aqui, ó. Acordei muito cansada. Eu já tava tendo flare-up, né? Crise da fibromialgia. Então nesse dia foi um dia bem devagar, bem slow. Que a gente ficou quase a manhã inteira nesse café. E foi muito bom, foi muito bom. Eu amei sentar lá e desenhar. E logo na frente do café tava o Niclo, então eu comprei umas roupinhas lá também. Esse aqui é a etiqueta, ó, que vem na roupa. Comprei um moletom do Snoopy. Esse aqui era uma camiseta de uma marca de saquê. Foi um dia ótimo. Aqui algumas fotinhas, a gente de kimono, quando a gente foi para Kamakura. Então esse aqui já é no dia seguinte, né? Então a gente foi lá, tinha uma estátua do Buda gigante. A gente alugou o kimono, passou o dia de kimono. E aí a gente foi na loja do Estúdio Ghibli. Olha que lindo esse recibo. Isso aqui é o recibo da bolsa que eu comprei. Achei muito fofo. E a gente comeu um docinho lá também que veio nessa embalagem de papel. E na verdade tá uma mistura de tudo, né? Porque já misturou alguns carimbos que eu encontrei quando a gente já chegou em Osaka, algumas coisas ainda de Tóquio, de Kamakura. Então essa página aqui tá meio que uma mistura das coisas. Essa aqui é uma embalagem de máscara para o rosto que eu comprei. Esse daqui é um adesivo que a gente ganhou de um passeio que a gente fez. Esse aqui é um tsuru que a gente ganhou no hotel de Osaka. Eles deixam um tsuruzinho de presente lá para os hóspedes. Acabamos o primeiro caderno. Aí aqui a gente começa o segundo. Eu fiz os dois no mesmo estilo, né? Eu comprei 2 cartões postais para fazer a capa deles, mesmo fundo, para ficar um padrão, né? O caderno 2, a gente começa no dia 11, ainda em Tóquio. Isso daqui, ó, são folhas não, pétalas da flor de cerejeira, da sakura, que eu encontrei no chão. Isso aqui foi um momento muito especial, que a árvore estava batendo um vento e as pétalas caindo. E na hora que elas caíram, eu peguei e guardei aqui dentro de um plásticozinho. Um adesivo que eu comprei lá em Asakusa, que é o bairro que a gente ficou, onde tem um dos meus templos preferidos, que é o Sensoji. Eu amo esses bichinhos, eu acho eles muito fofos. Fui lá na loja deles e a loja tinha um carimbo deles. E aqui também outras 2 lojas que a gente foi, outras 2 papelarias. Colei o business card delas, né, o cartão, para eu ter de referência. O dia que eu voltar lá, eu saber onde que é a loja. Esse daqui é um mapa lindo demais para ser ignorado, tá vendo? Então o mapa tá todo dobrado aqui. Eu colei uma embalagem de sais de banho para ficar bonitinho aqui por fora. Isso aqui é uma dica muito legal, porque deixa o teu journal com um cheiro muito gostoso. O mapa, ele abre aqui, ó. Deixa eu mostrar. Que coisa mais linda que é isso. Vou até aumentar aqui para caber. Olha isso. Olha os detalhes. Esse aqui é tão lindo. Geralmente o mapa eu corto uns pedaços, né, para fazer de fundo. Mas esse aqui era tão lindo. Que olha, vou mostrar mais de pertinho aqui, ó. Que eu queria guardar ele inteiro. Não tive coragem de cortar ele. E aí ele vai assim, ó, dobradinho. Pronto. Uma embalagem de macarrão que a gente comeu no Starbucks, uma cerveja que a gente tomou com os amigos. Esse aqui é uma papelaria que a gente foi, muito legal também. E aí no dia seguinte, dia 12, a gente foi de Tóquio para Osaka. Então, de novo, eu fiz um mapa aqui. Saiu de Tóquio, pegou o trem bala, Shinkansen, foi até Osaka. Geralmente você pode ver o Monte Fuji, né? Se o céu estiver aberto, mas a gente não conseguiu ver o Fuji, então eu anotei aqui. E o nosso hotel era muito perto do castelo. A gente foi caminhando até o castelo. Então eu desenhei ele aqui. Gente, esse lugar é lindo demais. Eu amo, 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 amo. Apesar de Osaka não ser minha cidade preferida, tem alguns lugares lá que são muito especiais que eu adoro. Tirou foto do bobozinho, que eu ganhei esse bichinho. Ganhei, comprei, né? Era um jogo que você pagava para jogar. Mas eu tirei a fotinho dele lá no castelo, ó. Que amor. Cerveja que a gente tomou no final do dia, uma Sapporo, quando a gente foi comer um hambúrguer. E aí no dia 13 a gente foi pra Nara. Aí aqui também, né, eu precisei de espaço, então colei esse... Na verdade, isso daqui eu tava sem o meu journal nesse dia. Eu tava só com alguns papéis soltos, então como eu queria guardar o carimbo, eu peguei esse papel solto,
carimbei. E aí depois eu anexei ele aqui usando uma fita. Então eu colei aqui atrás o cartão postal de um templo budista, que a gente foi lá em Nara também. E ele tá coladinho aqui. E Nara é conhecida pelos viadinhos, né? Pelos cervos. Esse aqui é eles, tipo, os Beatles atravessando a rua, que veio num mapinha. Esse daqui é a embalagem do biscoitinho que você compra para dar para eles. Esse daqui é um livrinho dizendo como, né, se comportar ou coisas que não se deve fazer para proteger os bichinhos. E um origami, olha, tá vendo como não tem problema você colar coisa que seja mais grossa assim, ó, no caderno? Fica lindo. Então isso foi Nara. E dia 14 foi nosso último dia lá. Então a gente passou o dia em Osaka, o nosso voo era só no final do dia. Então a gente tinha uma meta nesse dia que era conseguir o meu último Goshuin, né, que são os carimbos que você pega nos templos e santuários. E aí isso daqui, ó, eu anotei atrás de um guardanapo no dia, que era para fazer um plano, né? A gente ir do hotel para pegar o Goshuin nesse templo, que se chama Namba Yasaka Jinja. De lá a gente ia pegar um outro trem 30 minutos para Umeda, que era para comprar umas coisinhas. De Umeda ia voltar para o hotel, 15 minutos. Se desse tempo, a gente ia visitar o castelo de novo, senão a gente ia pegar o trem de 1 hora para ir para o aeroporto. Então tudo isso aqui tava um rascunho num guardanapo que eu fiz no café da manhã. E aí depois eu passei o mesmo desenho para cá. Então eu coloquei aqui, né? A gente tinha metas pro dia, ó, meta. As coisas que a gente queria comprar, saquê, tênis, ir na Loft, comprar filme de Polaroid. E aqui tem umas coisinhas a mais, né, dos últimos dias. Uma fotinho com minha amiga Lorena, que a gente foi cantar um karaokê. Aqui tem um pacotinho de um amendoim que a gente comeu num lugar. Aqui é mais um cartão postal. Então esse aqui não fui eu que fiz. Foi um cartão postal lindíssimo que eu comprei para colar aqui. E aí aqui, como acabou já a viagem, a partir daqui foram coisas que sobraram, que eu não tinha colocado na ordem cronológica. Então aqui tem um mapa de Takayama, com a cerveja que a gente tomou em Takayama, o significado do Sarubobodol, essa bonequinha aqui, que eu ganhei quando eu fiz lá, quando eu fiz essa brincadeira aqui, ó, de colecionar os carimbos. Se você colecionasse todos, você ganhava essa bonequinha, Sarubobodol. Então, anotei aqui o significado dela. Aqui mais algumas coisinhas a mais que sobraram e eu fui colando. Aqui também mais uma foto lá de Nara. Mais um tsuru do hotel de Osaka. Esse fundo aqui também é a sacola da Traveler's Factory, a marca, né, desse caderno. Esse aqui é um cartão postal. Eu adoro fazer coisinhas escondidas, assim, no caderno, sabe? Então, aqui, ó, tá o cartão postal. Aqui tá um papel despercebido. Se você abrir, tá a explicação aqui, ó, o que é o Goshuin. Isso aqui veio na parte de trás de um mapa. Então, eu guardei aqui também. Mais adesivos. Logo que a gente voltou de viagem, tava aquela trend, né, lá do Estúdio Ghibli, que depois eu me arrependi de ter feito, porque, é toda aquela polêmica, né, de estar roubando. O direito do artista, né, não é certo você ficar fazendo AI pra, né, com o estilo do desenho dos outros. Mas no dia que eu fiz isso aqui, eu não pensei por essa perspectiva. E como eu já tinha feito, eu imprimi para colar aqui. Mas depois eu até deletei isso aqui do meu Instagram, porque eu não queria apoiar esse tipo de coisa. E aqui mais umas coisinhas, mais um negócio de sais de banho. Aqui tem outra coisa escondida. Então eu abro aqui. Então ele tava fechadinho assim. Eu abri aqui. Ou eu posso abrir ele aqui de novo. Eu sempre gosto de escrever, né, uma reflexão quando eu termino a viagem, então eu guardei ali a minha reflexão. E aqui a última página, que eu não fiz ainda, mas que eu vou anotar os gastos de viagem, os highlights, os perrengues, meio que um resumão assim. Então esses foram o meu Travel Journal do Japão. Espero que você tenha gostado desse tour e até a próxima. Beijo!